o tema desta noite: o que tem ocupado meus pensamentos? O que tem ocupado os teus pensamentos? Você passa o dia pensando no quê? Você passa o dia imaginando e pensando em quais coisas? O que tem ocupado os meus pensamentos? Nós precisamos entender isto aqui, porque aqui está a razão do fracasso, das decepções e de muitas derrotas na vida do povo de Deus. Então, vamos ao que Paulo escreveu aos Filipenses. Abra a sua Bíblia ou acompanhe pelo telão da igreja. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, queremos te agradecer e te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora, Deus, temos a necessidade que o Senhor nos oriente por intermédio da tua palavra. Que a mensagem desta noite traga as respostas que nós precisamos. Que os teus filhos saiam daqui hoje, Deus, com a resposta que precisam, Senhor Jesus, em suas vidas. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. Nos faz compreender o certo, o errado. E, acima de tudo, remove, Pai, tudo aquilo que tem aprisionado a mente e os pensamentos dos teus filhos. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Meus amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. Eu venho nesta noite ao altar com uma missão muito importante: te orientar e te instruir quanto aos teus pensamentos. É impossível viver sem pensar. O dia inteiro nós estamos pensando em alguma coisa, no que fazer, num sonho, num projeto. Às vezes deliramos um pouco, né, nos nossos pensamentos, imaginamos coisas, às vezes viajamos, às vezes somos tímidos demais com os nossos pensamentos. A verdade é que nós pensamos o tempo todo. Porém, é importante que você já saiba no início da mensagem que a mente humana, por termos um corpo de carne, a mente humana tem o hábito de desenvolver pensamentos pessimistas. E nós temos que treinar a nossa mente, nós temos que doutrinar a nossa mente, a nossa mente, para que tenhamos bons pensamentos. Sempre a mente humana, ela tem o hábito a tendência de trazer sempre o pensamento para o aspecto negativo. Às vezes, você vê alguém de longe falando, cochichando. Às vezes alguém olha bem no momento. Às vezes a mente humana diz: é de mim, estão falando sobre mim. Olha, falar a meu respeito. E você já começa a pensar além do que convém. A mente humana tem este hábito. Ela tem o hábito de pensar de forma pessimista, de forma negativa. A mente humana também, quando alguém tem um certo desentendimento com alguém, às vezes alguma situação que aconteceu, alguma coisa que saiu do controle com alguma pessoa, a mente humana já começa a desenvolver um sentimento de raiva, um sentimento de vingança. A mente humana fica pensando na pessoa receber o troco. Se nós dermos vazão a este pensamento, a mente humana tem o hábito de conduzir as pessoas sempre para um pensamento negativo. É muito sério. Eu não sei
quantas vezes você já se deu conta disso. Eu não sei se você já percebeu, às vezes, alguma coisa acontece no trânsito, alguém faz alguma coisa, alguém te faz um gesto, um sinal, e aquilo você às vezes carrega o dia inteiro. Às vezes acontece alguma coisa de manhã e a pessoa passa o dia inteiro magoado, só pensando naquilo, com raiva, pensando em dar o troco, chateado, magoado, rouba a paz. A mente humana, se nós dermos vazão a este lado negativo, ela vai produzir esse tipo de sentimento em nós. Então, entenda isto, sempre a mente humana, se ela não for trabalhada, se ela não for treinada, se ela não for habilitada, ela vai sempre nos levar a pensar de forma negativa. Então, às vezes diante de uma suspeita, né? Alguém vai ao médico, o médico fala alguma coisa, a pessoa já começa a suspeitar o pior. Eu tenho sentido algumas dores. Aí a pessoa diz, eu tenho sentido algumas dores aqui. A mente humana já leva a pensar o pior. Se sente alguma coisa, uma falta de ar, uma dor no peito, é o coração. Então nós temos hoje que remover esse tipo de pensamento. Nós temos hoje que aprender com a Bíblia Sagrada como habilitar o aspecto da nossa mente de vitória, como treinar a nossa mente para que ela pense de maneira saudável. Quem está compreendendo? Porque senão, todos nós seremos pessoas pessimistas, vingativas. Olha, o que mais tem aí é isso. Se você vê uma pessoa que está aprisionada a um sentimento há 20 anos, às vezes alguém que teve um relacionamento rompido, uma amizade, alguma coisa, e há 20 e tantos anos as pessoas não se conversam mais. Então é muito complicado isso, porque a mente humana vai produzindo este sentimento de raiva, eu não perdoo, eu não vou perdoar, e a pessoa vai sendo um escravo, um prisioneiro de um sentimento. Agora, nós temos uma mente que a Bíblia diz que é a mente de Cristo. Então, nós temos que ativar esta mente de Cristo, esta mente espiritual, para que a mente espiritual subjugue esta mente carnal, estes pensamentos de morte. Paulo dá um conselho, Filipenses 4:8, Paulo dá um conselho aqui, que nós temos que analisar um bocadinho mais, temos que esmiuçar um pouquinho mais este versículo para entender isto aqui que eu estou dizendo. Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui está uma colinha, aqui está uma colinha que Paulo nos deu, aqui está uma regra que o apóstolo Paulo nos deu. O apóstolo Paulo nos deu uma cola, nos deu uma regra de como viver. Olha, ele diz, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é da verdade. Para nós que cremos na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é a verdade. Tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta e nos ensina, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Por exemplo, olha, se alguém diz assim, olha, você é um fracassado, você é um Zé Ninguém, você não vai dar nada na vida. Se você ocupar a sua mente com esses pensamentos, ficar remoendo isto a vida inteira, você vai viver como um fracassado, um derrotado. Mas a Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, isso não é verdade. A verdade é o que está na Bíblia. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que... É isso que tem que ocupar o seu pensamento. Então, às vezes você tem um sonho, você tem um projeto. Alguém vai dizer, olha, eu conheço pessoas que tentou a mesma coisa e não deu certo. Puxa, já é um choque. Às vezes você procura alguém, olha, eu vou conversar com tal pessoa porque eu sei que ele já teve um negócio semelhante, eu vou procurar tal pessoa. E você vai numa expectativa extraordinária e a pessoa, como se diz vulgarmente falando, te joga um balde de água fria. Não é assim? Te joga um balde de água fria e você diz, uau, eu fui lá, achando que a pessoa ia me dar algumas dicas e a pessoa me impulsionou para baixo, me jogou para o chão, puxou meu tapete. Agora, o que é verdadeiro? Verdadeiro é que aquilo que Deus colocou no seu coração, o querer, ele é responsável por realizar. Então, eu tenho que ocupar sempre os meus pensamentos
com a verdade da palavra. Amém? Tudo que é justo. Então, o que é justo? Não coloque a justiça humana, porque às vezes nós trocamos a justiça humana por vingança. Eu já recebi pessoas no meu gabinete que já disseram assim: pastor, eu sei que Deus vai fazer justiça na minha vida, aquele homem vai pagar tudo que me fez, Deus vai fazer justiça. Eu digo: o quê? Isso não é justiça que a pessoa quer vingança. A pessoa está com o coração tão amargurado que é capaz de desenvolver uma gastrite, um câncer, sabe, alguma coisa ruim, porque o coração está amargurado. Então a justiça humana não é a justiça de Deus. E nós temos que aprender isso. Vamos ocupar a nossa mente, pôr na nossa mente o que é justo, a justiça de Deus. Então, tem alguma coisa que alguém talvez tenha lhe feito, mas ninguém nunca vai passar pela vida em branco sem que alguém não nos perturbe, sem que alguém nos julgue, sem que alguém nos aponte o dedo, merecendo nós ou não. Talvez em alguns momentos da vida você mereceu, hoje não mereça mais. Mas todos nós mudamos. Quantas pessoas, talvez no passado, na minha juventude, eu já disse aqui, quantas coisas eu aprontei. Talvez aquelas pessoas me julgaram, hoje não julgam mais. Quantas vezes eu lembro, eu garoto, tacava ovo em ônibus, fazia tanta coisa errada, fazia tanta bagunça. Então, às vezes a justiça, não é a justiça humana, porque a justiça humana, nós olhamos aqui, apontamos o dedo, talvez você tenha até sido passivo de alguém ter lhe julgado. Porém, a justiça que nós buscamos não é a justiça humana, é a justiça de Deus. A igreja está entendendo? Porque se nós formos pensar em ocupar a nossa mente com a justiça humana, imagina, alguém lhe dá um calote, a justiça humana, você vai ficar nervoso, você não vai dormir, aí você vai ver a pessoa passando, comendo um sanduíche, você vai dizer, olha lá, não me paga e está comendo um sanduíche. A pessoa está te devendo, você vai passar, vai ver a pessoa num celular desse, de última geração, você vai dizer, a pessoa não me paga, mas olha lá, dinheiro para comprar celular tem. Isso é justiça humana. Meu irmão, não nos apoiemos nisso. Ocupe a tua mente com o que é justo. O que é justo, pastor? A justiça de Deus, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. A justiça de Deus é, Senhor, me restitui. Me foi tirado, talvez esta pessoa nunca vai me pagar, não tem condições, não quer. Agora, faz a tua justiça na minha vida, me honra. A tua palavra diz que no lugar da vergonha eu quero a dupla honra, que o Senhor me restituiria no mínimo o dobro. Eu quero isso para a minha vida. Ocupe a tua mente desta forma. Aprenda a instruir a tua mente desta maneira. Porque senão nós vamos nos tornar pessoas amargas, amados. Tem muita gente na obra de Deus amarga, porque ninguém é perfeito. Muitas pessoas já vacilaram conosco, agiram de forma errada na vida, já nos prejudicaram. Agora, se nós ficarmos somatizando a justiça humana, nós vamos nos transformar em pessoas amargas. E é tão ruim uma pessoa amarga, é tão ruim uma pessoa que com o tempo foi se transformando numa pessoa amarga. Não sei se você conhece alguém assim. Olha, fulana de tal, era uma pessoa, sorria tanto, era uma mulher feliz, passou por um trauma na vida, hoje é uma pessoa amarga, não confia em mais ninguém. Isso não é bom. A igreja está entendendo? Está claro? Então, nós temos que ocupar a nossa mente, o nosso coração, com estas coisas, com o que é puro, com o que é amável, tudo que tem uma boa fama, virtude, louvor, que tem algum louvor, nós temos que ocupar o nosso pensamento com isso. Então, a grande questão está aqui na palavra, seja isso que ocupe. Põe para mim no telão, por favor. Seja isso que ocupe. Então, ocupe. Ocupe, se você pegar o dicionário Aurélio, eu peguei o Aurélio, por isso eu coloquei o Aurélio. Ocupe ou ocupar no dicionário Aurélio, ficar na posse, tomar um lugar à força, invadir, habitar, preencher. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que invadir, tomar à força este lugar que é ocupado por maus pensamentos e substituir por esses pensamentos que eu estou te orientando aqui, que é justo, que é puro, que é amável, que é respeitável, porque senão você vai ser escravo de maus pensamentos. Olha o que o sábio
Salomão nos orientou e nos ensinou em Provérbios 18, versículo 21. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu. Só que aqui há um segredo. Salomão disse assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come o fruto. Só que para entender o que o sábio Salomão falou, nós temos que entender algo que vai além disso, que diz assim: a boca fala do que está cheio Então, primeiro, por que a morte e a vida está no poder da língua? O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como eu posso utilizar bem, pastor, a minha língua, a minha boca? Como? Alimentando a minha vida com a verdade, com a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra e sempre usando a palavra. Porque senão, se eu não me alimentar, se eu não encher, a minha boca será uma boca de águas amargas. Olha o que tem de gente na face da terra que se arrepende do que falou, mas é tarde. Eu trabalhei com um rapaz, uns anos atrás, ele tinha uma capacidade profissional fora da medida, mas tinha um problema. Falava o que não devia. Sabe pessoa que não sabe se controlar, fala o que não deve, fala bobagem, na mesma hora que fala uma coisa, daqui a pouco se arrepende do que falou, mas palavras machucam. Às vezes você ofende alguém, aquilo é uma ferida que algumas pessoas, como eu disse aqui no início da mensagem, vão carregar para o resto da vida, se não for Deus a tratar. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu conheci, na obra de Deus, muitas pessoas talentosas, mas que por falar demais, por falar o que pensavam, o que achavam, por falar bobagens, por não ter um coração cheio daquilo que é bom, trouxeram águas amargas para a vida. Eu sei que você não quer isso para você. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha, pense muito bem antes de você falar. E agora eu quero dizer que vai além, porque não é só falar, né? Porque hoje em dia também tem a internet. Hoje, mais do que falar, é digitar. É digitar alguma coisa. Tome cuidado, porque a morte e a vida estão no poder da língua. O que é a língua? A língua é falar. Agora, o que a língua fala? Aquilo que você tem no teu pensamento. Como eu sei como uma pessoa é, pastor? Por aquilo que ela fala. Como eu conheço uma pessoa, pastor? Olha, 5 minutos de conversa, eu sei como a pessoa é. A pessoa começa a falar, você já sabe. Se é uma pessoa séria, se não é séria. 5 minutos de conversa, você já sabe que tipo de pessoa você está lidando. Se é arrogante, se é humilde, se é uma pessoa bacana, se não é. Com 5 minutos de conversa. Então, por quê? Porque nós falamos aquilo que nós pensamos. Você age de forma que você pensa. Então, aquilo que você pensa, você age. Você pensa, você faz. As suas ações são determinadas pelos pensamentos que você tem. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Pense muito bem antes de falar. Porque palavras matam. Palavras destroem. Palavras arruinam vidas. Palavras matam sonhos, matam famílias. Palavras fazem com que as pessoas desmoronem. Fazem com que os castelos desmoronem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando eu digo falar, também põe aí, amplia para a tecnologia atual, que não havia na época do sábio Salomão, não havia o computador, não havia a internet, então Salomão não pôde prever isto com toda a sua inteligência, a tecnologia que nós temos hoje. Mas hoje é por intermédio de uma coisa que você fala, às vezes alguma coisa que você coloca, algo que você põe para alguém, isto machuca, isto às vezes faz mal. Nós temos que tomar muito cuidado. Agora, se a morte e a vida estão no poder da língua, vamos pensar um pouquinho. Se a morte e a vida estão no poder da língua, e se eu falo aquilo que eu penso, então, onde que está o grande problema? Volta naquilo que eu penso. Você viu como o pensamento é que predomina? O pensamento é que conduz as nossas vidas? Se você ficar pensando o dia todo, eu tive vontade de comer um bolinho de chocolate, vontade de comer um bolinho de chocolate, o que você vai fazer? Você vai querer comer um bolinho de chocolate. Olha, às vezes eu acordo eu tenho 2 lombrigas.
O Zé e a Maria. E é um casal que eu crio aqui já há muitos anos, há 37 anos que eu crio eles aqui na barriga. E de vez em quando o Zé quer comer um docinho, ele quer um chocolate branco. E a Maria quer um chocolate preto. Um quer um chocolate de leite, outro quer aquele marronzinho. Aí fica aquela briga. Convivemos junto há 37 anos, eu tenho que agradar os dois. Aí eu como um chocolatezinho branco para agradar o Zé e um chocolatezinho marrom para agradar a Maria. Você não fica, ai, quero comer um chocolate, ai, que vontade de comer um chocolate, ai, que vontade de comer um chocolate. Você fica pensando o dia inteiro naquilo, o que você vai fazer? Chega uma hora que você fala, ai, vou comer. Você vai comer. Quanto mais você pensa em alguma coisa, mais isto te domina. Quanto mais você pensa em algo, mais isto vai movimentar a sua vida em direção disso. Quanto mais você pensa em alguma coisa, mais você vai desejar isto. Então, se eu tiver maus pensamentos, a minha vida será dirigida para um abismo profundo. Hoje está cheio de pessoas aprisionadas, pessoas que vão a psicólogos, psicanalistas, falam com todo mundo o dia inteiro e não conseguem se livrar. Por quê? Porque a pessoa tem aquilo como, sabe, enraizado tem que mudar, tem que tirar o que é ruim e pôr aquilo que é bom. Olha o que a Bíblia nos ensina em Lucas 6, 47 e 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Vou lhe explicar. Nós temos que construir, por intermédio da palavra de Deus, temos que ouvir e praticar a palavra ao ponto de construirmos, edificarmos uma casa, uma fundação na nossa mente, uma estrutura mental e emocional inabalável. Você tem que viver desta forma. Pastor, é possível? É possível. É possível. Sei que muitas pessoas já vivem assim na obra de Deus. Construíram uma verdadeira fortaleza, espiritualmente falando, mentalmente falando, por intermédio da palavra de Deus, que é um bloqueio contra o mal, contra as ciladas do inimigo, contra as investidas contra as nossas vidas. Porque, olha, uma palavra que você ouve pode influenciar o resto da sua vida. Uma coisa que você ouve põe uma carreira a perder. Uma bobagem que você dá ouvidos te derruba. Então, aqui está a receita. Sabe, é ter um fundamento, cavar uma vala profunda, sabe, com a palavra de Deus mental e espiritual, de forma que você vai ter um alicerce tão forte que aquilo que arrojar-se contra a sua mente, contra os seus pensamentos, não vai poder te abalar. Amém? Veio uma má notícia, não vou me abalar. As pessoas recebem um telefonema. Amados, vou dizer isso aqui, eu já falei isso centenas de vezes na igreja. É ou não é? Toca um telefone às 3 horas da manhã. Alguém pensa em bênção? Todo mundo diz, ixi, 3 da manhã, meu Deus, morreu. Alguém morreu. Às vezes liga um familiar que nunca te liga. Olha, a pessoa te liga a cada 50 anos. Toca o telefone, alô, fulano, sou eu. Você fala, meu Deus, alguém da família antiga, alguém morreu. Porque a nossa mente vai sempre querer se deixar, aliás, ela é sempre influenciada. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que condicionar a nossa mente de forma que eu e você tenhamos uma mente que não se abala com qualquer notícia. Tem um monte de gente aí entregando a vida, dando cabo da vida por qualquer coisa. Tem gente se matando, tem gente com depressão, tem pessoas tomando remédio de tarja preta, tem pessoas dormindo só à base de calmante. Isso não pode. Olha o oposto, Lucas 6,49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Casa, entenda pelo Espírito, casa é morada, lugar de se habitar. Nós somos a casa de Deus, somos a morada de Deus.
Isso diz respeito também a mim e a você. Se eu e você não ouvirmos, não praticarmos, não guardarmos na nossa mente espiritual as verdades de Deus, nós viveremos sem alicerce. Como é que as pessoas estão vivendo aí, amados? Sem brincadeira. Como que o povo de Deus está vivendo? Emocionalmente falando. Qualquer coisa é motivo. Eu vou embora da igreja. Não, eu vou te largar. Olha, hoje, as pessoas já... O casamento já é hoje um pacto. As pessoas fazem um certo... Olha, se não der, eu vou casar, mas se não der certo, cada um para o seu lado. Vamos no cartório e eu separo. E as pessoas... Tudo se tornou fútil. Pastor... Por que o irmão está dizendo isso? Porque as pessoas estão sem estrutura mental e espiritual, com um alicerce forte para suportar as cargas que vêm contra as nossas vidas. Mas na vida nada é fácil. No mundo tereis... Acha que a vida é fácil? Acha que as pessoas vão te entregar as coisas de mão beijada? Se nós não tivermos estrutura mental e espiritual... Olha, a hora que você for fazer um exame, uma prova, vai te dar dor de barriga, você não vai conseguir, você vai ter calafrio, você vai passar mal. Vai começar a suar, vai desistir. O que tem de pessoas na obra de Deus desistindo dos sonhos, dos projetos, porque mentalmente, espiritualmente, vivem uma vida fracassada. Está aqui a resposta. Logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína. Pastor, por que tem pessoas na obra de Deus que nunca alcançaram nada? Nunca alcançaram sonhos, objetivos, não lutam por nada. Olha, você não pode passar em branco na terra sem ter lutado por um sonho. Você não pode passar em branco sem não ter tentado. Eu me recordo, olha, acho que tem uns 20, mais de 20 anos isso. Eu vim com um grupo de amigos ali em São Vicente, como é o nome? É Biquinha ali, perto do Ilha Porchá, como é que chama ali, São Vicente? Na ponta da praia em Santos. É ponta da praia. Eu não sei, eu acho que é ali. Faz muitos anos isso. E nós estávamos em São Vicente, na Biquinha, e nós somos até a ponta da praia em Santos. Fomos até lá. E chegando lá, tinha um local onde o pessoal encosta uns barquinhos. Tem isso, não tem? Encosta os barquinhos para o pessoal fazer passeio. E o pessoal subia em cima daquela plataforma, aí, tum, depois que o barquinho saía, pulava. Pulava. Aí ia um outro lá e pulava. Aí eu subi, só vou dar um pulo lá de cima, vou mergulhar de cabeça, eu subi. E eu fiquei ali tremendo. E todo mundo, pula! Eu disse, pula o quê? Você está maluco? Isso aqui, de baixo é uma coisa, de cima era outra. E eu pulo num pulo, e foi me dando um desarranjo, olha, quase uma diarreia. E eu disse, não vou pular disso nada. Fui embora. Chegou o dia seguinte. Por que eu não pulei? Por que eu não pulei? Por que eu não pulei? Eu fiquei, por que eu não pulei? Eu falei, eu não vou viver a vida, por que eu não pulei? Eu falei, amanhã nós vamos lá, nós vamos pular. Aí no dia seguinte eu fui. Cheguei lá em cima. O que aconteceu? Eu fechei o olho e me atirei. Eu perdi o tempo. Porque estava com o olho fechado, com medo, já tudo descendo pelas calças. E quando eu bati na água, engoli água. Eu voltei, estou lembrando hoje, depois de 20 anos, eu nunca mais lembrei. Agora, se eu não tivesse pulado daquele negócio, eu ia ficar, por que eu não pulei? 20 anos depois estava eu devia ter pulado. Todo mundo pulou, meu amigo pulou. Hoje eu digo, eu também pulei. Pastor, que loucura. 17, 18 anos, ele não pensa muito. Agora... Por que eu estou dizendo essa bobagem para você? Porque tem pessoas que às vezes têm um sonho de abrir um comércio. Tem pessoas que têm um sonho de ter o seu próprio escritório. Tem pessoas que têm um sonho e vão, às vezes, viver, morrer e não vão tentar, porque a mente fez desabar, trouxe ruína, porque a pessoa não soube alimentar os seus pensamentos com a verdade. Meu irmão, mas pastor, e se não der certo? Se não der certo, é uma experiência que você teve na vida, recomeça, junta o pó, arruma um emprego, vai trabalhar, eu não sei. Agora, não viva uma vida inteira com medo para chegar na velhice, por que eu não tentei? Por que eu não fiz? Por que eu não lutei? Tem gente que até hoje, por que aquele dia, por que eu não falei há 20 anos atrás que eu amava aquele homem? Talvez ele também te amasse. Talvez hoje ele casou,
está com outra família, infeliz, você infeliz, porque há 20 anos atrás você não disse, escuta aqui, cara, tu é feio, mas eu gosto de você. Foi o que eu fiz com a pastora. Esta mulher hoje você vê com esse cabelo louro, bem pintado, este narizinho, com este cílio postiço que ela põe aí. Isso aí tem muito dinheiro meu investido. Eu tive a coragem. Era feinha. Os amigos iam rir. Disse, mas eu gosto desta feinha, ela mesma. Sempre foi linda, meu bem. Tirando aquele negócio que você tinha no pé, qual era o nome daquilo? Bigato? Não, bigato não, era micose. Pereba. Tirando pereba, você era uma moça muito bonita. E o cabelo pichainho, você era muito bonita. Amados, a pessoa fica 20 anos, 30 anos. Grande foi a sua ruína. Então, remova os maus pensamentos, senão você não vai dar um passo na sua vida. Se você não remover os maus pensamentos, você não vai chegar, você vai ser um escravo, não vai chegar em lugar algum. Olha, Gálatas 5:1, para nós encerrarmos esses 5 minutos finais, queria que você entendesse isso aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade. Olha, não há nada mais terrível do que uma pessoa mentalmente escrava, presa. Tem pessoas que não têm paz, pessoas que vivem há anos, sabe, com raiva de alguém, há anos com remorso, há anos. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, se não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Do que vale a pena você viver 10, 20, 30 anos como um escravo, com maus pensamentos, com pensamentos conturbados? Sabe, não vale a pena. Se você fizer isso com você, com a sua vida, você vai envelhecer, você vai morrer, a vida vai passar, e lá na frente, quando você se arrepender, vai ser tarde. Então, eu queria aqui, nesses minutos finais, dizer o seguinte: medo. Isto é produzido por maus pensamentos. Dúvida, incredulidade, pessimismo, sentimento de incapacidade, desânimo, tristeza, autoestima baixa, vontade de morrer, vontade de abandonar tudo, desejo de não sonhar mais, de não correr atrás dos sonhos. Tudo isso tem que ser removido da sua vida. Tudo isso tem que ser removido. Você não pode viver desta forma. Pastor, eu não tenho paz no meu coração. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Então, eu volto com o conselho de Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa virtude, fama, virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Diga, eu tenho que ocupar o meu pensamento com coisas boas. Então, o que tem, que é o tema da mensagem, o que tem ocupado os teus pensamentos? O que tem dominado os teus pensamentos? Você passa a maior parte do seu dia pensando no quê? Em quê? O que você passa a maior parte do seu tempo pensando? Você pensa no que você tem pensado? Eu quero te dizer que se você tem pensado de forma negativa, esta é a razão porque os teus sonhos não têm se tornado realidade. Se você tem pensado de forma negativa, aí está a razão porque você não tem alcançado os seus objetivos. Sai daqui hoje e muda os teus pensamentos. Como isto é possível, pastor? Como isto é possível? Provérbios 23:7. Como imagina em sua alma, assim ele é. Você é aquilo que você imagina ser. Então, como expulsar os pensamentos que escravizam e limitam a vida? Como que eu vou expulsar? Vamos ver este ponto aqui importante. Entendendo que Deus está no controle de tudo. Como eu expulso o mau pensamento, pastor? Romanos 8:28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como? Sabendo que tudo vai cooperar. Se hoje algo não deu certo, isso não é o fim. Pastor, eu já passei por cada coisa na vida, eu acho que não é o fim. Algumas pessoas já passaram por coisas piores do que eu e você. Eu já passei por cada coisa na vida, você não vencemos, não estamos aqui. Oh, mas eu chorei, eu sofri, eu sangrei, eu quase morri. Mas cooperou, hoje estamos mais fortes. Amados, hoje eu não caio nos mesmos erros que eu caí na minha adolescência. Hoje eu não caio nos mesmos erros que eu cometi há 20 e tantos anos atrás. Hoje eu não caio. Por quê? Porque cooperou, eu aprendi. Hoje você tem que aprender a viver como? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem que andar por fé. E eu queria encerrar dizendo isso. Aprenda a confiar no Deus que está na tua vida. Comece a enxergar além do que os teus olhos podem te mostrar. Enxergue com os olhos da fé. Pastor, isso é meio louco, é meio confuso. Não, não é louco e nem confuso, isso é fé. Sem fé, nós não vamos chegar a lugar algum. A fé é que muda e transforma a mente de uma pessoa. Amados, a palavra de Deus é a única palavra capaz de tirar os maus pensamentos e pôr bons pensamentos. Pastor, por que quando uma pessoa entra na igreja, a pessoa se torna uma pessoa melhor? Qual é o grande segredo da igreja, o grande milagre que Deus faz na igreja? Porque a pessoa fazia um monte de coisa errada e agora não faz mais. Eu vou te explicar. É porque quando a pessoa entra numa igreja, ela vem cheia de pensamentos que ela foi adquirindo durante a vida, que ela achou ser certo, achou que devia ser, medos, todo tipo de pensamento. Aí você pega aquela pessoinha que ali ninguém dá nada, ninguém dá valor nenhum, e ela entra na igreja. E essa pessoa começa a ouvir na igreja palavras que vêm do coração de Deus. Você pode, você é capaz, você é vencedor, isso é para você. Não tenha medo. E a pessoa começa a dizer assim, mas eu vou dar o primeiro passo. E às tantas, Deus vai substituindo os maus pensamentos por bons pensamentos. Pensamentos de fracasso por pensamentos de vitória. E as coisas vão sendo trocadas. Sabe, Deus tira o ruim e põe o bom. Cada reunião, cada culto, Deus faz isso comigo e com você. Às vezes você chega aqui cheio de vontade de desistir. Cheio de vontade de abandonar tudo, de largar tudo para lá, de não querer saber de mais nada na vida. Aí vem a palavra de Deus te dizendo, filho, não temas. Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Esta palavra cai em boa terra, que é o teu coração. Isto começa a colocar em você uma coragem que você não tinha antes. E você sai daqui às vezes para enfrentar aquilo que você nunca pensou em enfrentar na vida. Quantas pessoas chegaram aqui no pó, desacreditadas de si mesmas, e quando começaram a ouvir esta palavra foi trabalhando, limpando, transformando, substituindo, e hoje são pessoas vitoriosas no que fazem. Sabe por quê? Porque começaram a ocupar os seus pensamentos com coisas boas. Meu irmão, minha irmã, comece a pensar diferente do que você tem pensado. Construa um alicerce na sua mente que ninguém seja capaz de te destruir mais. Eu sei que tem pessoas que só de você ver, você se sente mal. Tem pessoas que só de cruzar o teu caminho já te faz mal. Talvez você deixe de ir em alguns lugares porque você não quero encontrar fulano, então porque aquela pessoa me faz mal. Chega de fugir. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o poder de Deus que está na sua vida. Não tenha medo de ninguém, de nenhuma pessoa, de nada. Maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. Não tenho medo, pastor, eu não sei o que aconteceria comigo se eu encontrasse aquele fulano do passado, porque eu não sei o que ia acontecer comigo. Meu irmão, minha irmã, começa a colocar aquilo que é verdadeiro, justo na tua mente, nos teus pensamentos. Cria um alicerce na sua vida. Você vai encontrar esta pessoa, vai olhar, vai cumprimentar, vai dar tchauzinho.
vai respirar fundo e vai seguir adiante. Você crê no que eu estou te dizendo? Isto é o que a Bíblia nos ensina. Sai daqui hoje, vigiando os teus pensamentos. Quando vier um pensamento de morte, um pensamento de derrota, para te jogar no chão, para você chorar, você vai dizer, que é isso? A vida é muito cara para eu ficar aqui chorando, com medo e não viver. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga bons pensamentos, porque nós somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Amém? Quero que você fique de pé, nós vamos orar, encerrando a reunião. Sai daqui hoje, pensando naquilo que você tem pensado. Pastor, eu tenho sido um escravo de um pensamento. Se eu não pensar num negocinho que de noite, assim, eu não durmo. Se eu não pensar num sofrimentozinho, eu não consigo dormir. O que é isso, meu irmão? É masoquista? Pastor, faz 20 anos que eu vivo assim. Faz 20 anos. Chega, né? Chega. Chegou a hora de você mudar os seus pensamentos. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer e te engrandecer pela palavra desta noite. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui que há muito tempo têm tido maus pensamentos, têm deixado os maus pensamentos guiar e conduzir a sua vida. Mas hoje nós aprendemos o primeiro passo, um passo importante, que não podemos mais nos conformar com os maus pensamentos. Temos que removê-los e substituí-los, Senhor, criando uma barreira para que eles não entrem mais. Senhor, quando queremos proteger a nossa casa, colocamos uma grade. Por permissão do Teu Santo Espírito hoje, no campo espiritual, põe uma grade espiritualmente falando na mente dos Teus filhos para proteger, para que os maus pensamentos não entrem e roubem a vida dos Teus filhos, Pai. Quem tem sofrido já há muito tempo com maus pensamentos, eu oro pedindo que os Teus filhos a partir de hoje saiam daqui para reconstruir a sua vida e os seus sonhos. Ajuda-nos, Deus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém.